Peraí, mano. Começou? Não, vai começar agora. Tu qual que de novo? Vamos lá? Agora tá rolando. Não, pode ser italiano. Pode ser italiano. Por que Cuenca? Eu conheci ele de infância. Na época da quinta série, cismaram que eu tinha uma semelhança com outro cara que tinha por acaso esse apelido também, mas acabou ficando pra mim mesmo. E eu trouxe pro resto da vida, me apresento já em muitos lugares assim que não conheço mesmo. Profissionalmente 7 anos, eu gosto de contar o tempo daqui da loja. Eu trabalhei no outro estúdio durante alguns meses, eu trabalhei muito tempo em casa, quase uns 2 anos em casa. Aí daí fui para um outro estúdio, trabalhei alguns meses lá, o cara até viajou, fiquei sozinho no estúdio trabalhando durante uns meses. Trabalhei com ele lá mais uns meses também, não deu muito certo. E aí montei aqui a loja. Então eu gosto muito de contar, profissionalmente eu gosto de contar aqui. Mesmo tendo passado por um outro estúdio, eu gosto de contar aqui, que já vai para 7 anos agora. Desenhava desde pequeno, fazia muito desenho mesmo, assim, na terceira série e tal. Tenho todos os desenhos ainda guardados, muita coisa ruimzinha até pela época e tudo, mas sempre gostei muito dessa área. Então quando era pequeno tinha aquela vontade de trabalhar com quadrinhos, tanto é que o meu desenho no papel durante muito tempo teve uma influência muito grande do quadrinho. DC ou Marvel tinha muita influência, né? A técnica de rachura era muito assim. Meu desenho envolvido para tatuagem, assim, mais voltado para tatuagem, foi surgir depois de muito tempo, depois que eu já estava mesmo na área, aí que eu fui começar a fazer desenho mais direcionado assim, para tatu. Um amigo meu ali perto de casa que estava fazendo uma tatuagem em casa mesmo, o material era para tatu, mas nada profissional e tudo, e fazia desenhos para esse cara, porque ele, apesar de tatuar, uma coisa que hoje em dia eu acho muito errado também, é um tatuador não desenhar, esse cara não desenhava, então ele me pedia para fazer os desenhos, eu fazia os desenhos para ele e tatuava as pessoas, mesmo me passava uma porcentagem. Um dia ele estava no meio de uma tatu que precisou parar, e aí me pediu para continuar essa tatuagem para ele, aí eu continuei a tatuagem, e ele, o cara que eu tatuei gostou muito do resultado, apesar de ser uma coisa bem primária, assim, ele gostou muito do resultado, e eu também gostei da experiência de tatuar. E daí pensei, poxa, por que não continuar nesse ramo, né? E aí corri atrás do meu material, meu primeiro material começou com algum emprestado e tal, depois comprei o meu. Aí comecei com esse tema, tatuar em casa e tudo. E o pessoal foi gostando, e seria só um hobby mesmo, começou a virar uma coisa que eu comecei a me dedicar mesmo, assim, até chegar a ser minha profissão mesmo. Com o tempo no meio da tatu, eu custei também a conhecer assim, vários tatuadores, alguns renomados e tal, para buscar mesmo a referência. Aí aos poucos eu fui descobrindo aquilo que eu mais gostava mesmo na tatu, que é uma área que eu quero especializar bastante, que é o realismo, o portrait, eu gosto muito, tenho muita vontade de especializar mesmo, até o curso de desenho que eu comecei a fazer é voltado para esse lado. E aí uma das referências que eu passei a ter muito grande, se chama Bob Tyrrell, né, que é americano e tudo, tem um trabalho muito bom assim, de realismo, me inspiro muito no trabalho dele. Tem, no Brasil também tem Cigano, que eu acho um portrait assim, um dos melhores do Brasil mesmo, né, nessa linha que eu gosto muito. Tem o Mordente também, que eu acho que é referência para muita gente no Brasil, não só em portrait, mas em realismo em geral mesmo. Assim. Ele eu acho um ótimo tatuador. Né. E há pouco tempo agora eu conheci também o trabalho de um cara que se chama Danilo Stern. Né? Tinha pouco tempo pulsando ali, Facebook e tal, e vi o trabalho do cara e achei o trabalho assim, fenomenal. Portrait colorido e tal, que é uma coisa que eu acho ainda mais interessante que o portrait preto e branco, que é o que eu estou adquirindo uma experiência maior agora, mas eu quero chegar também no portrait colorido e acho que o trabalho dele vai ser, me serviu de muita inspiração mesmo. No meu início também fiz tatuagens em mim também, né? Aí cheguei a fazer uma na coxa, que ficou muito mal feita, lógico, mas essa é uma que eu não vou cobrir, porque foi a primeira que eu fiz em mim, então essa não vai ser reformada, não vai ser coberta, ela vai ser o que é pro resto da minha vida, como se fosse um registro da minha própria evolução. Um ideograma, que seria um suposto que eu falo que é um suposto que, porque quando eu comecei a tatuar, eu, assim como a maioria dos meus clientes, acreditava que a folha que eu tinha de alfabeto, em japonês ou chinês, aquilo era real, era um alfabeto mesmo e tal. E eu, tão desinformado com os clientes, acreditei também. E fiz um em mim, seria um Q de Quen. E do outro lado da perna tem um Q também, né, que é um Q mais estilizado, assim. Eu tentei fazer meio que um formato piercing, um formato meio frustrado na época, mas é um Q.
E aí fiz um biomecânico em volta. O primeiro contato com o biomecânico assim, seria um efeito de pele rasgando e tal, um efeito mais primário. Eu gosto muito dessa figura da criança meio má. Eu gosto muito de filme de terror, onde envolve isso. Assim. Eu gostei pra caramba de filme de terror. E aí quis fazer um desenho que tivesse bem essa referência. Na verdade é uma menina com a cara bem angelicalzinha, apesar de estar mal feitinha naquela época, mas é uma menina assim e a sombra dela forma um demônio mesmo, que é como se fosse a sombra da personalidade dela. Então eu sempre gostei muito desse desenho. Né? O desenho que eu faço em mim não tem esse fundamento de uma carga que o próprio desenho tem. Ele tem pra mim, pelo meu gosto mesmo. Aí o meu braço direito eu continuei bem essa ideia da perna. Que tem a Samara, que é uma dessas crianças más, assim, uma das mais famosas hoje em dia, que é do filme Grito, que eu fiz assim, uma pelo gosto por isso, e segundo por uma homenagem à minha filha, que gostava muito do filme, apesar de hoje em dia ter muito medo, ela gostava muito, até tirou uma foto muito parecida com a Samara e tal. Eu fiz assim uma tatuagem meio que para homenagear esse gosto em comum que a gente tem. E fiz o Sandman, que é um personagem bem legal também, assim, dos quadrinhos, mas fiz ele mais num formato infantil, né, que é o sonho nos quadrinhos. E aqui em cima fiz um outro bonequinho também, meio chorando, assim, com os bonequinhos de voodoo e tal. E eu queria um braço assim, bem com esse gosto, as crianças más, um braço sombrio e tal, pra refletir bem esse meu gosto mesmo. Minhas tatuagens sempre vão ter bem essa linha. A do peito está incompleta ainda, né, porque acaba que eu tenho, para continuar minhas tatuas também, eu tenho que olhar a questão do meu horário de quem vai me tatuar, o meu ânimo para tomar agulhada também, o clima, tem que olhar tudo, né, a gente tem que estar afim de fazer. Mas na verdade é o logo que eu criei para a loja, né, que seria a bola 8 com as asas e tal, e foi essa logomarca que eu fiz, então eu falei, é uma coisa que eu não vou deixar de gostar mesmo. Eu acho que, em primeiro lugar, quando você vai fazer uma tatu, tem que ser uma coisa que você queira ter pro resto da sua vida. Pra mim, o primeiro de todos mesmo assim é a foto do Jack Nicholson, porque foi o meu melhor portrait, assim, pelo menos até agora. Né? Eu já fiz outros e tudo, mas, como eu disse, aos poucos a gente vai adquirindo mais experiência. Então acho que o Jack Nicholson está no meu top 5, assim. Em segundo lugar vem as costas de uma cliente, que é uma bonequinha new school, assim, porque numa imagem só tem toda uma história, que é uma bonequinha num lugar todo bonitinho e tal, mas na verdade ela está num lugar todo destruído e esse lugar bonitinho é só um pensamento dela, de como ela queria que tudo fosse. Acho que uma imagem com uma história muito grande. Essa foi em freehand, também eu acho muito legal, que valoriza bastante, né? Um estilo que eu gosto muito de trabalhar. Né? Quando não é o portrait, eu gosto muito de trabalhar todo o resto em freehand. Acho que dá mais liberdade para a criação, valoriza meu trabalho, eu mostro o meu lado mais de desenhista na própria tatu mesmo, eu gosto bastante. Tem uma que eu acho bem legal, uma bem recente, assim, que é um rosto de um Buda no braço do cliente, e daí para trás vem um dragão, que também foi feito em freehand. É um desenho mais clichê, assim, de oriental e tudo, mas por ser freehand e tudo, eu gosto muito dele. É um desenho bem legal. Uma outra, um que está inacabado ainda, mas eu acho que vai ficar bem legal também quando estiver pronto, é uma foto do Bob Marley que eu estou fazendo até no Guilherme aqui. Eu acho que vai estar nesse top 5, apesar de estar incompleta, ela já pode entrar nesse top 5, porque o rosto está bem completinho, está bem legal. É uma das que entra pelo seguinte, para quem olhar é um desenho extremamente simples. Você vai falar, poxa, um contorninho de um cavalo. Beleza. É muito simples, mas ali mostra também a minha qualidade no traço, que é um desenho feito exclusivamente de traço. Ele não tem uma sombra para despistar nada, ele não tem um colorido, ele não tem nada, é só o traço e bem feito. Assim. Eu acho que ele está nesse top 5, acho que por isso. No top 5 pela beleza do traço e a simplicidade do desenho. Plano para o futuro é o seguinte, eu penso participar de mais convenções, assim, participei de poucas. Aí acabei pela falta de experiência também não consegui prêmios nem nada. Eu espero adquirir bastante experiência e conseguir prêmios em convenções, que é um sonho meu a ser realizado. Não quer dizer que vai me fazer melhor ou não, mas é um sonho a se realizar mesmo. Né? Ampliar um pouco mais a loja, ampliar, que eu digo, na questão física mesmo, em questão de equipamentos, ou de repente uma loja maior, alguma coisa assim, e mais gente trabalhando.
né? Gente que seja melhor do que eu comigo para eu aprender cada vez mais, gente que às vezes não seja tão melhor, mas para eu poder ajudar essa pessoa a crescer mais. E ter uma equipe grande para atender com qualidade, atender mais pessoas e tal. Então, por enquanto, o projeto é esse, a ampliação da loja em geral. Seria um projeto